terão bom senso. Senador, aproveitando a sua presença aqui, quero muito falar também sobre essa discussão que está acontecendo no Senado em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes, né? O senhor, inclusive, assinou o pedido, né, para que isso seja debatido, discutido, colocado em votação. O senhor defende o impeachment de Alexandre de Moraes? Eu defendo o impedimento do ministro Alexandre desde abril de 2019, quando foi instaurado o inquérito das milícias digitais ou fake news. Eu acho que o ministro Alexandre extrapola do seu poder constantemente. Mas a tramitação do pedido de impeachment não depende de assinaturas. Ela depende da vontade unilateral do presidente da Casa. E o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, já disse várias vezes que não vai colocar em pauta um pedido de impeachment nesse momento. Então, acho que a gente tem que ter a compreensão do fato, né? A gente está às vésperas do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagina-se que ele será condenado e aí se inaugura um novo momento de discussão dentro da Justiça, através de recurso, naturalmente, deve ter recurso para o Pleno, e dentro do Congresso vai se tratar disso. Mas o que não pode se aceitar nem é o acobertamento de excessos e de abusos, e nem muito menos uma rendição para uma extorsão, seja ela de atores externos ou internos. É um problema nacional. Eu sou um crítico do funcionamento da cúpula do Judiciário há muito tempo. Aponto com muita clareza vários fatos concretos que exigem a apuração, até porque são pessoas, são seres humanos, eles erram e acertam do mesmo jeito que a gente erra e acerta, mas isso tudo tem que ser feito com sobriedade, com frieza. Então é uma questão de coerência. Não dá para O agora senhor, fechar senador, os olhos. o senhor lá atrás tentou colocar em pé, e chegou muito próximo disso, uma CPI para apurar decisões de ministros do Supremo, né? Acha que em algum momento, num ponto qualquer do futuro, isso vai acontecer? O Supremo hoje está sempre na berlinda, né? Muitas críticas. Acha que essa CPI um dia ocorrerá? Acho que se a gente conseguir construir um colegiado que tenha qualidade e independência, sim. Aquela CPI, o apelidado CPI da toga, ela não foi colocada em prática numa construção de um acordão que envolveu PT e Bolsonaro. Bolsonaro tinha interesse em paralisar as investigações de rachadinha do filho Flávio e conseguiu isso através de decisão do ministro Dias Toffoli. E o PT tinha a intenção de não ter nenhum tipo de melindre ou problema com o Supremo, que estava construindo todo esse processo que a gente teve de liberação e depois reabilitação do presidente Lula. Então, a sociedade acompanhou isso lá em 19. E se a gente tem alguma expectativa de que esse cenário mude, e eu acho que é importante que mude, isso vai passar pela escolha que será feita em 26 dos candidatos ao Senado da República. Não adianta colocar aqui valentão de internet, não adianta colocar aqui gente que tem rabo preso, porque o sistema é muito pesado. Os ministros não têm nenhum tipo de constrangimento em colocar na mesa os vários processos que alguns colegas têm. E quem tem processo não tem como fazer qualquer crítica à justiça, é bem natural, né? Então, acho que é importante enfrentar essa discussão, mas tenho compreensão de que esse não é o momento e não há viabilidade atual. Agora, senador, em relação a Alexandre de Moraes, né, a gente vê o movimento feito por Eduardo Bolsonaro, hoje inclusive tem mais uma reunião lá em Washington, eles querem ampliar as sanções contra Alexandre de Moraes, isso vindo dos Estados Unidos. O senhor agora acabou de fazer a crítica, Alexandre, que o senhor fala que faz já há algum tempo, inclusive, achando que ele extrapola em alguns pontos. O senhor é favorável a essas sanções que são aplicadas pelos Estados Unidos, Alexandre de Moraes e outros juízes do Supremo? Acha que isso ajuda no Brasil? Não vejo nenhuma legitimidade do governo americano de aplicar sanções contra juízes brasileiros tentando interferir num processo em andamento. Esse mesmo Eduardo Bolsonaro, que está aí agora trabalhando por impedimento e sanções, é o Eduardo Bolsonaro que trabalhava contra a CPI, contra o impeachment lá em 19. É o mesmo Bolsonaro que trabalhou contra uma nova tentativa de CPI que apresentamos no começo do ano. Essa turma só pensa no próprio umbigo. A verdade é essa, infelizmente. Eu sei que tem muito apaixonado que fica triste quando escuta, mas a família Bolsonaro só pensa nos seus interesses. E, nesse momento, o interesse deles, novamente, é conquistar a impunidade. E, para fazer isso, estão literalmente sequestrando o país, colocando em risco o PIB, colocando em risco empregos. Isso é absolutamente inaceitável e eu sei que o eleitor vai cobrar esse preço lá na frente. Quem está achando que está fazendo um grande negócio vai ter certamente um prejuízo eleitoral lá adiante, porque
você está trocando o interesse do Brasil por um interesse particular seu ou da sua família. Agora, senador, deixar só para o eleitor tomar essa decisão, será que não é necessário algo antes? Alguns falam, inclusive, que vem a necessidade de uma prisão de Eduardo Bolsonaro. Tem uma investigação sobre isso, né? Que tipo de punição ou freio é possível colocar nele diante do que ele está fazendo, como o senhor falou? As duas esferas possíveis são a justiça, e já tem processo em andamento, e uma eventual denúncia ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, porque a quebra de decoro é flagrante, né? Você está utilizando o poderio de uma outra nação para interferir numa questão interna brasileira. E essa interferência é baseada em causar prejuízos para os brasileiros. Nós estamos literalmente ameaçados de sofrer prejuízos econômicos graves para que você tenha uma vantagem pessoal para a família Bolsonaro. Isso é lamentável, é equivocado, mas da parte do Senado, em particular, eu não vejo como atuar. Vai ser justiça e, eventualmente, a Câmara dos Deputados, mas acho que mais importante do que justiça e Câmara dos Deputados é o eleitor mesmo. É o eleitor fazer essa faxina, o eleitor fazer essa separação de quem pensa só no seu interesse e de quem pensa no Brasil. Acho que é uma oportunidade que está surgindo, porque foram forçados a tirar a máscara.